nesta sessão da apresentação dos autarcas, permitam cumprimentar-vos a todos, na pessoa do Presidente da Federação do PS Coimbra e da nossa querida candidata à Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, em representação de todos os nossos candidatos às câmaras do Distrito de Coimbra. O Partido Socialista é a maior força autárquica do país e não é por acaso. Isso deve-se ao trabalho dos nossos autarcas, que fazem questão de todos os dias mostrar que no Partido Socialista governa-se muito melhor as nossas terras do que os nossos adversários do PSD. Não se ganha eleições por acaso, ganham-se eleições porque nós fazemos melhor trabalho do que eles. O autarca do PS tem várias diferenças em relação aos autarcas do PSD, mas a maior diferença é que nós sabemos que governamos melhor as nossas freguesias, as nossas câmaras, o nosso país, quanto maior for a nossa capacidade de estar junto das pessoas, de ouvir as pessoas, de sentir empatia pelos outros, perceber os problemas deles e ouvi-los antes de decidir e antes de fazer. Um autarca do PS não governa de cima a olhar para o povo. Um autarca do PS governa com as pessoas e ao lado das pessoas, e é por isso que faz melhor trabalho nas autarquias do que eles. E também no que diz respeito à política social, o nosso compromisso com as pessoas, com a comunidade. Por isso é que quando nós olhamos para os nossos autarcas, nós temos política municipal para a educação, para as escolas, o apoio às jovens famílias, o apoio à habitação, à criação de creches, a intervenção social dos autarcas do PS, distingue-nos também deles. A nossa adesão é essa que é a preocupação das pessoas, da comunidade, em garantir que todas as pessoas têm lugar na cidade. Mas o PS distingue-se também dos outros à esquerda do PS por perceberem que é também tarefa dos nossos autarcas promover o desenvolvimento económico local. Que isto não é só da administração central ou dos empresários, que há trabalho para fazer também para preparar o território e para ajudar os nossos empreendedores e os nossos empresários. Este é, de facto, aqui nesta casa, o projeto que melhor concilia a força de progresso, que melhor concilia a preocupação social com a igualdade, com a coesão e com o desenvolvimento. Que eles se fazem a par e não em competição. Esta é a nossa forma de estar na política, é a nossa forma também de estar no plano local. E nós temos trabalho feito nesta grande região, que é a região de Coimbra. Em vários municípios nós vamos nos afirmando no panorama nacional. Em Coimbra também fizemos, e está aqui Manuel Machado, que quero cumprimentar, pelo trabalho que os socialistas fizeram há longos anos na capital do distrito. Mas nós olhamos para a cidade de Coimbra e nós todos sabemos o potencial que esta cidade tem. A Ana Abrunhosa fez-nos o favor de aceitar este desafio para liderar um projeto e uma candidatura à Câmara Municipal de Coimbra. Tive o prazer de conhecer a Ana Abrunhosa, trabalhar com a Ana Abrunhosa. E deixem-me dizer que os autarcas são muito diferentes entre si. Mas se eu puder simplificar e dizer que há dois tipos de autarcas. Há os que prometem e os que cumprem, há os que falam e os que fazem, há o Presidente atual da Câmara Municipal de Coimbra e há a Ana Abrunhosa. A Ana Abrunhosa é uma mulher com experiência governativa, com competência demonstrada, não é nenhum tiro no escuro, tem trabalho feito na sua carreira académica, na CCDR Centro, tem trabalho feito no governo, respeitada no país todo, respeitada na Europa pelo trabalho que fez. A Ana Abrunhosa é qualificada, tem experiência, tem visão, tem a visão que nós precisamos para uma cidade com potencial enorme que tem Coimbra. Só que a Ana Abrunhosa tem outras coisas que poucos políticos, infelizmente, têm, que é a capacidade de fazer. As dificuldades que nós enfrentamos todos os dias na coisa pública, na gestão pública,
é tremenda, não nos passa pela cabeça. Passa, porque muitas vezes é o tempo que desesperamos para que as coisas aconteçam e se vejam. Porque para se fazer e para se concretizar no Estado tem que ser muito persistente, tem que se lutar muito, tem que ter criatividade, encontrar alternativas, não desistir. Quantos políticos nas autarquias e no governo desistem na primeira curva porque é difícil, porque nos explicam que não dá, nunca foi assim, foi sempre desta maneira. Quantas vezes? Só que a Ana Brunhosa faz parte daquele núcleo de portugueses que não desiste e procura e insiste, bate-se até fazer, até convencer, até concretizar. É disto que nós precisamos no país. E é desta forma de estar que nós precisamos em Coimbra. Quantas vezes nós ouvimos, Coimbra, ficou lá atrás, Lisboa, Porto, Braga, Aveiro. Só que nós sabemos, e a Ana Brunhosa sabe ainda melhor do que muitos, nós melhor do que eu, o potencial que esta região tem, que a cidade de Coimbra tem. A cidade de Coimbra tem as competências que lhe permitem estar no topo do país, ser modelo, ser uma cidade modelo, como dizia a Ana Brunhosa. A ambição deste povo pode ser grande, porque nós temos aqui competências, em Braga, Leiria, Aveiro, muito dinâmicos do ponto de vista empresarial. Coimbra tem competências empresariais, científicas e tecnológicas em áreas de ponta. O setor da saúde, a biotecnologia, estamos a falar de um setor avançado que produz valor acrescentado com potencial tremendo numa população cada vez mais envelhecida, que vive mais anos, consome cada vez mais cuidados de saúde. A saúde é um dos setores mais importantes das economias modernas. E nós temos nesta cidade e nesta região exemplos únicos que devem ser potenciados, que podem transformar a cidade de Coimbra e a região de Coimbra numa cidade de topo europeu e mundial. A biotecnologia é uma das áreas mais promissoras na economia atual em Portugal. A biotecnologia é uma área tecnológica com potencial de utilização em muitos setores diferentes. Não é só na saúde, é na agricultura, é no têxtil, é em todo lado. Coimbra e esta região têm um potencial, numa área de futuro única, singular. O que nós precisamos é de ter políticos que acompanhem esta energia, este conhecimento e as competências desta terra. O que nós precisamos é de alguém como a Ana Brunhosa, que aquilo que vão fazer é aproveitar as competências que Coimbra e a região de Coimbra já têm para colocar no topo. Mas é também de uma atitude diferente na relação com a região que nós precisamos em Coimbra. E nós vimos isso na intervenção da Ana Brunhosa. A Ana Brunhosa faz uma intervenção, obviamente, sobre a Câmara Municipal à que se candidata. Mas reparem, na forma e na atitude diferente que a Ana Brunhosa quer ter na relação com o resto da região de Coimbra. Nós não queremos, a Ana Brunhosa não quer, e nós não podemos ter uma Coimbra que vive de costas voltadas para os outros municípios, olhar para os outros municípios de cima, não. O que nós precisamos é de uma Coimbra liderante, sem desprimor para nenhum município. Se nós tivermos Coimbra liderante, capaz de trabalhar, ouvir, relacionar-se, unir esses esforços, a região de Coimbra será mais respeitada em Lisboa, se conseguirmos trabalhar em conjunto com a liderança de Coimbra. Se nós aproveitarmos as competências já instaladas, nós não precisamos de inventar. Quantas vezes temos grandes académicos e candidatos a políticos que prometem, que planeiam muito. Às vezes nós precisamos da simplicidade de resolver problemas, da simplicidade de nós sermos capazes de não nos fecharmos na nossa terra e olharmos para o lado e percebermos que muitos dos desafios que nós enfrentamos em Coimbra só se vão resolver num plano supramunicipal e regional. Esta região é extraordinária. Todos estes municípios têm características singulares e se vocês souberem trabalhar em conjunto, relacionarem, falarem a uma só voz em Lisboa, vocês vão fazê-los também.
E vocês vão conseguir passar a mensagem e o potencial desta região. E se nós conseguirmos fazer isto, e se nós tivermos políticos como a Ana Abrunhosa, e como todos vocês, a gerir as nossas autarquias e as nossas regiões, nós também vamos ter um país melhor. Eu quero ter a oportunidade de poder continuar a trabalhar ao lado da Ana Abrunhosa e de muitos de vocês, para nós podermos pôr o nosso país noutro patamar. Nós conseguimos, nós temos essa energia, nós temos a história que nos mostra daquilo que nós somos capazes de fazer. Haja ambição, vontade e capacidade de concretização. A Ana Abrunhosa, quando queria baixar as portagens e diziam que não era possível, ela nunca desistiu. E quando ela teve que trabalhar com as infraestruturas de Portugal e na política e nos governos, quantas vezes os ministros setoriais não deixam o seu colega entrar? Eu tinha grande confiança, porque conhecia a Ana Abrunhosa e a sua capacidade de trabalho. E a Ana Abrunhosa queria resolver um problema complexo, encontrar forma de nós reduzirmos as portagens no interior de Portugal. E aquilo que eu fiz foi: Ana, a empresa é tua. E a Ana Abrunhosa trabalhou diretamente com a IP e conseguiu reduzir de forma substancial as portagens em Portugal. O nosso povo merece e o nosso país pode ambicionar a ser muito mais do que aquilo que é, se nós tivermos também esta capacidade e esta energia que a Ana Abrunhosa tem. Esse é o nosso maior desafio. Nós, e muitos de vocês interrogam-se, como é que é possível, para além das eleições autárquicas que nós todos estávamos à espera e a preparar-nos para elas, irmos outra vez a eleições legislativas. E é muito importante que nenhum de vocês se engane. O Partido Socialista não fez nada para provocar estas eleições. O Partido Socialista não desejou estas eleições. Apesar de nós sermos oposição e termos uma visão muito diferente daquela que tem a AD para o país, nós respeitámos as eleições, os resultados eleitorais e demos condições únicas para que este governo pudesse fazer o seu trabalho. Não há ninguém da AD que, com seriedade, se possa queixar de nós. Nós chumbamos a moção de rejeição do programa de governo apresentado pelo PCP logo de início. Nós viabilizámos a eleição do Presidente da Assembleia da República. Fomos nós. Por mais que ele maltrate o PS, é a Presidente da Assembleia da República, porque o Partido Socialista tem sentido responsabilidade e não aceitou nenhum passo. Nós sabíamos que tínhamos a obrigação, que o país não podia, passado alguns meses, ir novamente para eleições e viabilizarmos o Orçamento de Estado. Com algumas críticas internas, compreensíveis, mas nós sabíamos que nós tínhamos que garantir, tínhamos que dar o nosso contributo para a estabilidade política. Ainda recentemente, o Chega e o PCP apresentam duas moções de censura e nós chumbámos as moções de censura. Mas também tive a oportunidade de dizer, já o tinha dito no dia 10 de março e voltei a dizer nos dois debates da moção de censura, mas não apresento nenhuma moção de confiança, porque nós a chumbaremos a moção de confiança. Por razões óbvias, a moção de confiança implica um compromisso com a governação que nós não podíamos ter. Nós somos oposição e queríamos continuar a ser oposição. Demos condições para que governasse, mas não nos podiam pedir que nos comprometêssemos com um grau que implicaria a moção de confiança. É por isso que nós podemos dizer com seriedade que Luís Montenegro, quando apresenta a moção de confiança, sabendo de antemão qual é o sentido de voto de quase todos os partidos, ele quis provocar eleições em Portugal e quis atirar o país para uma crise política com uma eleições antecipadas. Nós não as desejamos, mas as eleições e a democracia não são um estouro. E chegados aqui, apesar de não termos desejado e de nada termos feito para irmos para eleições, nós vamos ganhá-las.
É de país, é de problemas do país, de projeto para o país que se tratam todos os atos eleitorais, mas não é só. Eu uso algumas intervenções que me espantam, porque não há governação, não há escolha política em lado nenhum que não tenha duas faces da mesma moeda. Não há liderança sem projeto, não há projeto sem liderança. E é por isso que em cada ato eleitoral também se avaliam os líderes. E não há tema nenhuma que vamos fugir, não vamos. Porque era só o que faltava, que ficasse de fora destas eleições, o motivo que nos traz a estas eleições. Neste fim de semana é publicada mais uma nova notícia. Nós temos tido uma catadupa, uma torrente de notícias todas as semanas. Para mim, esta é mesmo a mais grave desde o início da crise. Já não causa sobressalto, também o é a quantidade, a intensidade e a frequência de novos casos que envolvem o Primeiro-Ministro. Nós temos um problema de falta de seriedade e de falta de transparência no topo do governo. Mas que ninguém se engane. Isso tem reflexo na governação e em todo o governo. Não é separável. E quando nós, à luz do que sabemos hoje, olhamos para trás e percebemos melhor. Logo em abril do ano passado, tinha o governo do Partido Socialista anterior já decidido e aprovado uma redução de IRS de 1.200 milhões de euros. E o primeiro-ministro, Luís Montenegro, não teve nenhum beijo em tentar apropriar-se e apresentar aos portugueses uma redução substancial do IRS que tinha sido decidida pelo Partido Socialista como se fosse sua. Esta é uma forma de estar na política que não ficou por aí. O Ministro da Educação tinha garantido que no primeiro ano iria reduzir em 90% o número de alunos sem professor. Nós sempre dissemos que era difícil. O problema na educação é de complexa resolução. Nós nunca enganámos ninguém sobre nenhum problema no país. Quando o Ministro da Educação percebeu que não ia conseguir atingir o resultado, o que é que faz? Manipula os dados estatísticos. Consegue mesmo enganar um semanário com dados falsos. Mas na crise do INEM, este governo não foi capaz, nem a senhora Ministra, nem o Primeiro-Ministro, até ao dia de hoje, assumir responsabilidades por uma gestão incompetente, irresponsável e grave de uma crise no INEM. Fogem sempre da verdade. Refugiaram-se na fórmula de sempre. Governaram 8 anos, há problemas crónicos no INEM, sem perceberem que os problemas crónicos ou estruturais do INEM, a única coisa que faziam no caso da greve era exigir mais cautela perante a ameaça e os avisos de greve, e não menos. A forma como o Primeiro-Ministro lida com a sua vida tem reflexos na forma como todo o governo lida com o país e com os portugueses. Não é separável. Não é separável. Ter estabilidade política quando um Primeiro-Ministro tem sobre si uma nuvem de suspeitas que não terminam, algumas delas graves? Essa onda, essa nuvem de suspeitas não se resolve nem desaparece no ato eleitoral. Ela continuaria se eles ganhassem. Só teremos estabilidade, só teremos um fim a estas últimas semanas se o Partido Socialista ganhar as eleições. Mas não é só por isso. Não deixará de ser tema a forma como nós nos relacionamos com o Estado, com o país, com a governação. Mas não é só isso. O Primeiro-Ministro esgotou a sua credibilidade, mas também esgotou o seu projeto. Esgotado o excedente orçamental herdado de governos do Partido Socialista, não resta nada. Desde que esgotaram um excedente que ninguém sabe qual é o projeto para o país, qual é o desígnio, qual é o propósito para Portugal.
Não resta nada depois de esgotado o excedente orçamental. Temos um governo sem visão. Temos um governo que mostrou incompetência em áreas críticas como a da saúde. E temos um governo que governa para uma minoria. Na realidade, nada disto é novo quando nós olhamos para a história dos governos do PSD. Sempre que tiveram a oportunidade de governar para uma minoria. Ora, este partido não foi feito para governar para uma minoria. Nem este, nem nenhum partido faça parte da nossa família política. A habitação é um dos maiores dramas nacionais, também em Coimbra. E nós dizemos sempre que as soluções que o Governo estava a apresentar, que a AD estava a apresentar, aquilo que iriam fazer era provocar uma aceleração do aumento dos preços da habitação. Sem o aumento da oferta da habitação, todas as políticas que foram adotadas por este Governo tiveram como consequência o aumento dos preços. O aumento dos preços que aconteceu depois das medidas que o Governo da AD tomou, engoliram totalmente o benefício fiscal que o Governo concedeu. Totalmente. Todos os ganhos que eram possíveis de se obter com a isenção do IMT, do imposto de selo, foram todos anulados com o aumento dos preços. Eu percebo que quem compra casa não tem esta percepção, só que basta ver a aceleração dos preços do setor imobiliário para percebermos como é que uma política pode ser errada nos seus resultados finais. Uma minoria conseguiu aceder à habitação, mas a maioria dos jovens em Portugal ficou ainda mais longe do que estava da habitação. A política foi errada, mas eles são também incompetentes na gestão de programas antigos. O Porta 65, que é um programa de apoio ao rendimento jovem, leva já 7 meses de atraso. Os jovens que se candidataram em setembro, até à data de hoje, não têm apoios, não têm resposta, não sabem se vão ter apoios. E não vale a pena dizer, nos 8 anos eram 2 meses. São também incompetentes na gestão de programas antigos da governação. Não haja a menor dúvida, não há bolas de prata para resolver o problema da habitação. Mas Portugal tem apenas 2% da habitação pública do total nacional. A Holanda, que é o exemplo que os liberais mais gostam de citar, tem cerca de 30% da habitação pública. O Estado tem que assumir a sua responsabilidade. E não é só para a habitação, para a população mais carenciada. Infelizmente, o problema do acesso à habitação é de toda a classe média, é dos filhos da classe média, é mesmo dos mais velhos também. É um dos maiores problemas nacionais. E nós precisamos de investimento público com a intervenção das autarquias. O que os presidentes de Câmara aqui precisam é de meios para poder fazer esse investimento. E nós temos capacidade para financiar esse investimento. Nós já demos um exemplo para permitir às pessoas visualizarem os dividendos que são distribuídos pela Caixa de Depósitos ao seu acionista. Nada mais do que a administração decide distribuir ao seu acionista. E nós podemos constituir uma conta corrente no Estado que esteja ao dispor dos autarcas para poderem construir casas para o nosso povo. Casas para a classe média. A incompetência na saúde, já aqui a referir. Terceiro diretor executivo do SNS em menos de um ano. Terceiro presidente do INEM. 16 administrações demitidas ou que se demitiram. Se estão recordados, na campanha eleitoral do ano passado, uma das grandes promessas de Luís Montenegro era resolver de forma fácil e rápida os problemas da saúde. Nós nunca negamos a complexidade dos problemas do SNS. Nunca. A AD é que prometeu facilidades. E ao fim destes 10 meses, 11 meses de governação, aquilo que nós temos é instabilidade, é caos no SNS, é falta de segurança dos portugueses no SNS, é falta de confiança. Aquilo que nós precisamos é de garantir confiança e segurança no Serviço Nacional de Saúde. Nós temos gente competente, com provas dadas, consensuais, aliás, na sociedade portuguesa, para nos ajudar a restituir a confiança e segurança
naquela que é a nossa maior construção coletiva, o Serviço Nacional de Saúde, do agro e dos socialistas e de todos os portugueses. Nós não negamos a colaboração com nenhum setor com o Serviço Nacional de Saúde. Agora, o que um governo do PS, qualquer governante do PS, e qualquer governo, diga-se de passagem, do Partido Socialista, quando toma decisões fundamentadas, justificadas, estudadas, não se lança ao cair do pano da governação porque não se conseguiu resolver nenhum problema no SNS, um anúncio sem sustentação, sem justificação, sem fundamentação, para passar a gestão privada mais de 170 centros de saúde no país. Não é assim que se governa, nem que se decide. Mas nós temos que olhar para a saúde de forma diferente também. Nós vivemos num país, felizmente, com uma esperança média de vida mais alargada, com uma percentagem cada vez maior de portugueses com mais de 65 anos e mais de 80 anos. Prevê-se que em 2050 seremos cerca de 40% com mais de 65 anos. Isso tem consequências no Serviço Nacional de Saúde e na forma com que nós lidamos com a população mais idosa no nosso país. Isso implica mudanças também no Serviço Nacional de Saúde, nas respostas sociais que nós damos. Nós não preparamos devidamente nem o país, nem a saúde para uma sociedade envelhecida. Uma sociedade decente é uma sociedade que respeita, que cuida de quem trabalhou uma vida inteira e construiu o nosso país. E nós estamos ainda muito longe disso. De dar dignidade, de cuidar de quem nos formou, construiu este país e construiu as nossas terras. Nós precisamos de fazer um trabalho de comunidade, de proximidade. Os mais velhos, enquanto podem, preferem estar em suas casas. E estar em suas casas, se nós dermos condições, torna também menos despesa para o Estado Social e para o próprio Serviço Nacional de Saúde. Nós precisamos de ter equipas comunitárias de proximidade que acompanhem os nossos mais velhos, que acompanhem os doentes crónicos, que acompanhem quem precisa de cuidados de longa duração. Quando nós acompanhamos quem tem doenças crónicas, quando nós acompanhamos quem precisa de cuidados de longa duração, nós também diminuímos os episódios de agudização da doença, da necessidade de recorrer aos hospitais, que é onde nós verdadeiramente gastamos mais. É possível melhorar a qualidade de vida dos nossos mais velhos ao mesmo tempo que nós reduzimos a nossa fatura, ou pelo menos contemos o aumento da despesa com cuidados de saúde. Respeito e dignidade, mas com consequências positivas para a saúde. Nós temos que mudar completamente o paradigma e da relação entre o setor da saúde e o setor social. A saúde e a segurança social não podem andar mais de costas voltadas. A saúde, a segurança social, a saúde e o setor social têm de trabalhar em conjunto. A receita para a saúde é a mesma de sempre. Eles já tentaram várias vezes. Quanto mais tempo têm, mais oportunidade têm para fazer estragos. O mesmo na segurança social e no sistema de pensões. A estratégia não é nova. Primeira etapa: provar ao país que o setor público de pensões é insustentável. Essa é a primeira etapa. Não é preciso estudar muito. É assim há muitos anos em muitos países. Primeiro temos de pôr medo àqueles que estão a contribuir no presente, para depois podermos fazer aquilo que sempre quisermos. O setor público de pensões é altamente apetecível para o setor privado que gera fundos de pensões. Caras e caros, que cada um desconte aquilo que entender do ponto de vista privado, podendo que o faça, mas não se metam
com o sistema público de pensões. Liberdade, e cada um investe o seu onde entender. Mas o sistema público de pensões que nós temos em Portugal é uma construção virtuosa de solidariedade intergeracional que nós devemos partilhar, manter, preservar e defender. E se a preocupação for genuína sobre a diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social, então venham debater connosco, porque nós temos feito já essa diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social. Mas queremos manter a sua natureza e a empresa pública. Caras e caros, sei que já estou a falar há muito tempo e quero-vos deixar. Mas quero-vos dizer que este partido foi fundado para governar para a maioria do nosso povo, para promover o desenvolvimento económico e o progresso do país, mas para construir igualdade todos os dias. O governo da AD está muito contente com a taxa de crescimento em 2024. Eu já tive a oportunidade de dizer várias vezes. O que está bem hoje já estava bem há um ano. Na realidade estava melhor. Nós crescemos mais do que aqueles que cresceram no primeiro ano deles, que eles celebram como extraordinário. O Partido Socialista, ao longo da sua história, mostrou melhor do que eles como é que se põe uma economia a crescer. Mas os socialistas não querem só uma economia a crescer. Os socialistas querem que o produto do crescimento económico chegue a toda a gente, chegue a quem trabalha e não fique numa minoria de portugueses. Nunca. Salários e pensões são as nossas prioridades. A maioria do povo português vive e trabalha com salários a rondar os 1.000 euros. Ainda hoje, em 2025. Nós sabemos que há condições para transformar esta economia e para que esta economia pague melhores salários. Esse é sempre o nosso foco. Que a economia cresça, mas que a consequência seja melhores salários para os portugueses, seja melhores pensões para quem trabalhou uma vida inteira. E em relação às pensões, Maria Deputada, no outro dia ouvi ao Ministro da Presidência a congratular-se porque tinham procedido ao aumento ordinário que estava na lei e que tinham feito a transferência do excedente da Segurança Social para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. E eu pensava assim, então mas esta malta já celebra o cumprimento da lei. Agora, na realidade, ele não quis dizer a verdade toda, porque as pensões não subiram apenas o que estava previsto na lei. O Partido Socialista tem uma lei que garante a sustentabilidade da Segurança Social. Inteligente e racional. Pode precisar de algumas afinações, mas é uma boa lei. Mas nós sabíamos, e fomos sempre capazes, no último governo do Partido Socialista, de, a cada momento que nós sentíssemos que a economia tinha capacidade para pagar mais do que aquilo que a lei permitia, nós fazíamos aumentos extraordinários. Nos governos liderados por António Costa, nós fizemos 6 aumentos extraordinários das pensões, para lá dos aumentos previstos na lei. E sabem uma coisa? Na oposição também voltamos a fazer um aumento acima do que estava previsto na lei. Porque esta é a natureza do socialista. Fazer tudo para a economia produza mais, mas olhar para a economia em cada momento, se houver capacidade de distribuir para quem trabalha, para quem trabalhou uma vida inteira. É isso que nos define e nos distingue do partido de centro-direita em Portugal. Caras e caros camaradas, não desejamos as eleições, mas aqui chegados, nós vamos ganhá-las. Viva o PS! Viva Coimbra! Viva a Maravilhosa! PS!